e Socó, e Azeca, e Vale, e Pedrinha e tal. Uma semana. Aí o irmão chegou para mim e falou assim, olha, Deus falou para mim convidar você para pregar. Eu falei assim, para pregar? Aí ele falou, Deus falou comigo. Eu falei, Deus falou com você? Ele falou. Eu falei, amém, mas o que é? Ele falou, é uma campanha. Eu falei, não é de Deus não. Pregar já normal nunca tinha pregado. Eu falei, em campanha? Piorou. Aí o irmão falou, não, irmão. Eu falei, qual é o tema da campanha? Aí ele falou assim, a queda do gigante. Aí eu pensei, estou uma semana lendo Davi e Golias. Eu falei, irmão, é de Deus. Na hora eu falei, é de Deus. Depois, quando eu fui para casa, fiquei pensando. Falei, rapaz, falei pro irmão que ia pregar. Agora lascou. Aí foi chegando o dia de pregar, aí eu fui fazendo igual esses irmãos, assim, pensando em matar um parente, pensando em fazer uma viagem. Aí eu tomei coragem e falei, não, mas eu vou, né? A primeira vez. Aí fui. Era uma igreja chamada As Três Maravilhas do Espírito Santo, do pastor Severino. Cheguei lá. Quando eu cheguei, tinha uma irmã orando, um obreiro na porta e 2 pessoas sentadas. Eu falei, para a primeira vez, tá ótimo, né? Glória a Deus. Aí fui lá, a irmã falou, não, senta ali, o senhor pregador vai orar. Eu era um jovem da mocidade. Fui lá, sentei e comecei a orar. Quando eu levantei, meu Deus do céu, tinha gente em pé até na porta do lado de fora. Aí eu olhei, começou a me dar suadeira, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu elaborei um plano, irmão Ricardo. Eu falei assim, eu vou falar pro pastor que eu vou lá fora atender o telefone. Quando eu sair pro lado de fora, eu vou embora para casa. Depois eu falo pro pastor que era um imprevisto que aconteceu lá em casa e resolveu. Resumindo, eu fiquei com medo de falar isso pro pastor, não sair. E a bendita da igreja tinha um pilar lá, que tem até hoje lá nessa igreja, no meio assim, e o relógio fica virado pro altar. E aquele relógio que faz aquele barulho, tic-tac, tic-tic-tic, que fica rodando na parede. E eu ficava olhando para aquele relógio, e o pastor me deu a hora de pregar, e eu falei, meu Deus, agora não tem para onde correr. Falei, agora não tem jeito. E preguei. Por incrível que pareça, foi a primeira vez. Preguei sem unção. Não tinha ainda aquele avivamento do Espírito Santo. Mas eu preguei 1 hora, né? E olha, gente, como eu estava com medo do relógio, com medo das pessoas, eu preguei 1 hora assim, ó, para não olhar para o relógio. O relógio ali olhando para mim, eu fiquei assim, olha, está escrito sei o que, eu preguei 1 hora assim, ó, sem olhar para ninguém. É um dos erros que os pregadores não podem cometer, tá, gente? Vou falar algo muito interessante aqui para vocês. Quando um pregador fica olhando para o altar, fica olhando para cá, falta um pouco de confiança, né? Já viu aquela história assim, fulano foi conversar comigo, teve nem coragem de olhar na minha cara. Já aconteceu isso com você? Fulano nem olhou no meu olho, tava mentindo. Não passa confiança. Agora você já percebeu no meio de uma pregação? Isso daí você vai começar a perceber a partir de hoje, todas as vezes que você ver um grande homem de Deus ou mulher de Deus pregando. Você já percebeu que os pregadores, quando eles estão pregando, eles ficam assim, ó? Aí olha para cá, de repente eles olham para lá, olham para uma pessoa, aí mira na outra pessoa, fica olhando. Às vezes, é claro que a inspiração é movida pelo Espírito Santo, tá? Vai estudar, vai preparar o sermão, mas nada substitui a oração e o jejum, tá? A unção é essencial na vida de um pregador. Mas, fala a verdade, quando alguém está pregando e de repente a pessoa começa a falar assim, olha irmãos, Deus hoje está mudando a vida de alguém, e a pessoa está olhando para você, você não sente que Deus está falando com você? Irmão, Deus hoje está mudando a vida de alguém aqui nessa tarde. Aí você fala, meu Deus, Deus está falando comigo, tá? Então a pessoa, quando você olha para a pessoa, você transmite essa confiança. Não é a sua intenção ficar olhando para a pessoa para dizer que Deus está falando com ela. Mas no meio da mensagem, querendo ou não, de alguma forma, através disso, a pessoa acaba entendendo que aquela mensagem é para ela só de estar olhando na direção dela. Isso é muito importante, tá, gente? Eu já vi muitos pregadores que pregam e tem uns que ficam assim, né? Já viu o pregador andarilho? Ele anda o púlpito inteiro 10 vezes. Ele parece Abraão. Quando Deus falou para Abraão estava lá dentro da tenda, Deus falou para ele, sai para fora, Abraão. Abraão ficou dentro da tenda andando, até que uma hora Deus falou, Abraão, sai para fora. Aí mostra as estrelas, fala que as descendências seriam como a estrela. Tem pregador que é igual a Abraão dentro da tenda. Ele fica andando. Gente, meu Deus do céu. Tem tantas coisas que os pregadores cometem hoje que acabam sendo prejudiciais
ao próprio ministério. Então nós vamos começar literalmente agora, tá? A matéria entrando dentro do conteúdo do livro, tá? Então, o que seria, tá, homilética? Eu coloquei aqui, ó, que é a arte de preparar sermões, tá? Tem muitas pessoas que falam assim, ó, tá? Nós precisamos separar algumas coisas aqui antes. Tem pessoas que dizem assim, olha, irmão, o meu ministério é revelação. Quem já viu alguém falar isso aí? Meu ministério é revelação, tá? Revelação é dom de Deus, tá, gente? Eu creio em revelação. Se Deus mandar falar alguma coisa, eu vou falar. Se alguém falar, eu vou receber. Porque revelação é um dom de Deus, não é um ministério exercido como carreira. Eu posso ter o dom da revelação, Deus pode dar o dom da revelação, Deus pode te dar o dom da revelação, Deus dá o dom da revelação para Érica. Agora, o ministério é a vocação a ser exercida. Então, a palavra é um ministério a ser exercido, tá? Revelação, batismo com o Espírito Santo, interpretação de línguas, fé, isso são dons que a pessoa pode buscar e receber de Deus, tá? Então, assim, os dons, revelação, fé, batismo com o Espírito Santo, interpretação, variedade de línguas, dom da ciência da palavra, interpretação da palavra, isso são dons. Você pode buscar, e a Bíblia fala para buscar, você pode receber sem buscar, Deus pode te dar isso através de uma pregação, você pode receber isso em oração, ou de alguma outra forma, através do próprio Espírito Santo, você pode isso. Agora, palavra é ministério. O que os discípulos falaram? Olha, a igreja começou a crescer, Atos dos Apóstolos. A igreja começou a crescer, foi uma benção. Só que aí ficou um problema. Tinha muito pregador, mas não tinha ninguém para cuidar da igreja. Atos capítulo 6. O que eles fazem? Olha, vamos separar aí, né, homens idôneos, cheios do Espírito Santo, que tenham testemunho, para cuidar das mesas. E nós, os apóstolos, vamos nos dedicar ao ministério da palavra, da pregação. Então, assim, palavra, pregação é ministério, é vocação, tá? Então, habitualmente, tá? Quando alguém sente o desejo de estudar para pregar, é porque você já tem vocação, tá? E eu sei que o seu Ricardo prega, já estava pregando até quando ele chegou aqui, né? Pregando até para o povo da igreja dele lá já pregou aqui na transmissão ao vivo da Web Rádio. O Mateus, né? Já prega também, né? Já pregou aí nos lugares, já deu saudação, tá começando. A Érica, vocês sabem, se quiser agendar ela, liga para mim que eu faço uma agenda aí. Qualquer R$1.000 resolve. Pode falar. Na cadeia? Na cadeia, nos hospitais, viu? Na minha cadeia. Quando tiver cadeia para entrar, eu estou entrando. Já estive na penitenciária, pregando lá em Sorocaba, já preguei em Sorocaba. Pavilhão. Gente, ó, quando for 16 horas, vocês me avisam, tá? Hoje nós vamos encerrar às 16, tá? Aí no final, depois se quiser falar, acho que a Maria falou que a senhora ia querer conversar comigo também, tá? Aí a gente resolve, tem para resolver. Então, lembrando, 16 horas, não esqueçam, me avisem, tá? Vamos lá. Você estava falando, o dom da palavra é um dom muito maravilhoso. E esses dons, ninguém usa esses dons espirituais, esses dons da palavra, né? Para Deus usar assim. O Senhor me usa como instrumento, me usa na palavra, aonde o Senhor me... E tem gente que é tímido para pregar. Ele é muito tímido. É tímido. Eu tenho uma irmã na minha igreja que foi lá para ele pregar e falou: você falou? Pastor, hoje não vai dar não, pastor. Estou aqui no canto. Não queria pregar. Passa para outro irmão pregar. Pode falar. Uma coisa que eu aprendi, até assim, com base em mim mesma, que muitas vezes as pessoas têm vergonha, não conseguem se expressar, não tem aquela autoconfiança por falta do conhecimento. Conhecimento. Eu tiro por mim, porque eu sempre ouvia dizer, né, não, você vai pregar, você não na palavra. Já recebi, né? Já vi Deus falar isso claramente comigo, usando pessoas, enfim. E eu acreditava, mas às vezes eu não me dava a oportunidade, não ia. E também não acreditava porque eu falava, eu não consigo falar. Mas por dentro de mim eu estava me escondendo, que tipo assim, eu não consigo porque eu não sei, porque eu não tenho conhecimento. Mas tinha vontade. Sim, tinha vontade. Mas se eu aprender, eu sei que eu consigo falar o termo, né? A mundo grosso, eu vou desenrolar, vou conseguir falar assim, eu tenho a
muitas às vezes se prende, não vai, porque tem um conhecimento. E outros nem se prende, vai de qualquer jeito, sem o conhecimento. Aí Sem o fala conhecimento. bobagem. Aí sai um monte de coisa. Falando assim, um comentário da irmã Érica, eu fui numa igreja uma vez e o irmão começou a pregar, e pregador faz milagre, sabia disso? O irmão começou a pregar sobre os discípulos lá no Mar da Galileia, e aí, perto da quarta vigília da noite, Jesus vem, e aí os discípulos olham para Jesus vindo, claro que é de madrugada, era perto da última vigília, era quase terminando a madrugada, e eles veem Jesus e eles se assustam, pensam que Jesus é um fantasma, né? Aí o pregador falou assim, irmãos, e Pedro pegou uma pedra ali para atacar num fantasma. Aí até engraçado, né? Porque, pensa bem, num barco, de madrugada, no meio do Mar da Galileia, aonde que ia ter uma pedra dentro do barco para atacar no fantasma? O pregador faz milagre. Então, às vezes, igual a irmã falou, tem pregador que vai lá, ouve tanto aí, vai lá e fala um monte de coisa sem preparo, né? É complicado. Então, assim, acontece, pregador faz milagre, tá? Ó, gente, isso aí é uma coisa muito importante, porque para você pregar, às vezes, ó, a pessoa, ela tem até revelações bíblicas, tá, gente? Às vezes ela não estudou nem nada, mas Deus vai dar uma revelação bíblica para a pessoa. A pessoa tem aquela revelação que Deus deu, aquele lampejo de revelação, porém ela não, ó, Deus me deu uma revelação, vou pelo menos ler o texto. Pelo menos ler o texto, né? Deus me deu uma revelação, vou ler o texto. Aí vai lá e fala com confiança, legal. Agora, o pregador começou pregando e ele, olha só, pessoal, olha que coisa, se você começar a prestar atenção, se você pegar bem essa matéria de homilética oratória, você vai começar a prestar atenção em muita coisa, em muitas formas que se prega hoje, você vai começar a observar, tá? O pregador estava pregando e ele começou a falar assim, olha, irmãos, nós temos, aí ele leu o texto de Sansão, né? Falou assim, olha, nós temos que matar os nossos leões todos os dias, né? Aí ele falou, aí ele leu o texto lá, que Sansão foi, o seu pai e sua mãe estavam de caminho, aí Sansão vai, mata o leão, depois ele desce para Timnate, aí ele lança aquele enigma, porque quando ele volta, ele vê que dentro do leão da carcaça tem mel, então ele lança o enigma do leão, do forte saiu doçura, não é? Aí ele faz o desafio lá em Timnate para os filisteus. Então, assim, por que ele faz o enigma? Por causa que ele matou o leão, depois, quando ele volta, tem mel dentro da carcaça do leão. Aí o irmão falou assim, pregando, presta atenção no que eu vou falar, isso aí é o pregador. Falou assim, irmãos, nós temos que matar os nossos leões todos os dias. Bacana, né, gente? Tem que vencer o leão ali, no caso, representava as lutas, a adversidade. Tem que matar o nosso leão todo dia. Aí ele falou assim, porque se você matar o leão, você vai ter o doce de Deus para sua vida. Aí os irmãos, ô glória, aleluia. Não, fala a verdade, você está num culto. Aí Deus fala para você, olha, se você vencer as adversidades da vida, se você matar os leões, vai ter doce para sua vida, vai ter o doce de Deus. É uma visão abençoadora, não é verdade? Matei o leão, vou ser abençoado com as coisas doces de Deus para minha vida, coisa do céu. Só que se você interpretar o texto, ler o texto, o Sansão era o quê? Ele tinha nazireado, ele era nazireu. O que isso quer dizer? Que ele não podia passar navalha, não podia tocar em coisas mortas. E quando ele pega o mel ali, o que ele faz? Toca num morto, no animal morto. Então, o que Sansão fez para pegar aquele doce, aquele mel? Ele desobedeceu uma ordenança das coisas de Deus concernente à sua vida. Então, ele teve que desobedecer a Deus para pegar aquele doce. Então, se você usa sua mente agora, o pregador estava dizendo, em outras palavras, você tem que matar o seu leão todos os dias. Porque se você matar o seu leão e desobedecer a Deus, você vai ter o doce para a sua vida. Você viu como, se você interpretar muda o negócio? Opa, peraí. Mas Sansão desobedeceu a ordenança de Deus. Tocou em coisa morta para poder pegar o doce ali. Você entendeu? Então olha como muda. Mas muitos pregadores fazem isso aí, tá? Inclusive, existem duas palavras que eu vou colocar aqui também, não precisa você escrever. Se quiser, escreve só a título de informação. Tá? E existe
duas palavras que são muito parecidas, tá? E que os pregadores confundem, tá? Confundem, mas confundem mesmo, tá? Uma é exegese e a outra é exegese. Qual a diferença dessas duas palavras, tá? Esta palavra aqui com prefixo ex, tá? Ela tem o sentido de quê? De extrair do texto, de dentro para fora, tá? Agora a palavra exegese significa do prefixo da forma que está com as vogais e a consoante s, exegese, significa colocar de fora para dentro, tá? Qual a diferença? Vou usar um exemplo aqui, uma ilustração. Vamos fazer uma exegese? Eu vou fazer uma exegese bem legal com vocês. Vou fazer uma exegese. A exegese eu já até falei. O pregador disse que Pedro pegou uma pedra para jogar no fantasma, né? Ele usou uma dinâmica ali que não existe no texto. Está escrito isso aonde? Lugar nenhum, você nunca vai encontrar isso aí. É a imaginação dele. Então o que é que ele fez? Ele colocou dentro do texto aquilo que não estava lá. Ele pegou algo de fora e jogou para dentro do texto, coisa que não estava lá, tá? Agora você quer fazer uma exegese, ou uma exegese do prefixo x? Abre lá, tá? Abre lá em Ezequiel, capítulo 9 e versículo 4. Nós vamos fazer uma exegese. Extrair de dentro o que o texto está falando lá dentro, tem uma profundidade para fora, e vamos trazer isso para a nossa vida, tá? Isto. Pode ler. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade. Olha aí, passa pelo meio da cidade. Vai lá. Pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e clamam por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha que legal. O Deus mandou marcar na testa com um sinal. Vamos fazer exegese, tá? Poderíamos fazer de todas as palavras, mas eu quero fazer uma exegese apenas desta palavra sinal. Para nós, sinal em português é o quê? O que é um sinal? O que é um sinal? Né? Sinal pode ser um ponto, pode ser uma vírgula, pode ser alguma coisa que sinalize que alguma coisa vai acontecer, né? Assim, é um sinal. Tem gente que fala assim, Deus me dá um sinal aí do céu. Acontece alguma coisa, a pessoa fala um sinal, tá? Mas se nós fizermos uma exegese nesse texto, tá? O que Deus está falando? É claro que você tem que entender. Ezequiel está onde? Cativo na Babilônia, porque ele foi levado entre os cativos. Está às margens de um rio chamado Quebar. Deus vai dar uma visão para ele. Essa visão é reveladora, é profética. E nessa revelação profética, Deus fala para ele, olha, você vai entrar pelo meio da cidade e você vai marcar a testa de algumas pessoas que estão lá com um sinal na testa, porque eles ainda gemem por causa das abominações que estão sendo feitas lá. Ou seja, quem ficou em Jerusalém, Israel, estava adulterando, prostituindo, estava sacrificando a falsos deuses, praticando idolatria. Só que lá no meio ainda tinha alguém que gemia e clamava a Deus por causa daquelas abominações. O que Deus estava dizendo para ele? Ainda existem pessoas lá que são fiéis a mim. E essas pessoas vocês vão marcar com um sinal. A exegese está nessa palavra sinal aí. Quem tem Play Store aí no celular? Eu vou dar uma ferramenta sensacional que nós vamos usar para criar sermões, para pregações. É bem legal. Na Play Store, quem tem Android, tem um aplicativo chamado Bíblia Strong, tá? Ela vem em português, não está em hebraico, grego, nada disso, tá? Só que ela nos traz aí, ela vem com letras coloridas. E as palavras que estão coloridas, tá? Quando você clica em cima, é essa verdinha aí. Baixa ela aí rapidinho, se você conseguir, se tiver espaço no celular. Isso. Quem quiser baixar, baixa, que nós vamos usar essa ferramenta de vez em quando, tá? Bíblia Strong. Você acha aqui para ir depois, enquanto eu vou falando?
tá? Eu vou esperar achar e nós vamos fazer uma exegese disso aí. Então, exegese quer dizer o quê? Extrair do texto para fora, tá? Pessoal, tem gente que vai preparar uma mensagem e a pessoa prepara ali, por exemplo, 12 tópicos, tá? Mas com uma palavra só, você consegue fazer uma pregação, preparar um sermão para pregar 30 minutos. Uma palavra. Hoje eu tenho alguns problemas na hora de pregar. Hoje eu prego menos porque eu pastorei a igreja e a questão de ministrar aula, nós estamos indo para o Paraguai também, por causa de uma turma que tem lá agora. Estou descendo 2 vezes para Piruíbe por mês, então eu não consigo pregar mais igual antes, né? Até porque a gente vai ficando velho, parece que tudo vai ficando mais difícil. Já não sou assim igual o Mateus aí, que tá cheio de força, de vigor. Embora não seja tão velho também, né, gente? Vamos lá, né? Mas eu tenho um problema na hora de pregar. 30 minutos eu prego bacana. Não tenho problema de pregar 10, 5, não tenho problema nenhum. Só que para mim é um desafio. Porque a gente dá 3 horas de aula na sala e você está acostumado a falar 3 horas. Quando chega na igreja para pregar, você vai pregar 30 minutos, que hoje os cultos congregacionais são 2 horas. 30 minutos de oração, algumas oram 5, 10 já começa o culto. Aí tem a hino da harpa, leitura oficial, oportunidades, oferta e a palavra. Fica 30 minutos. Tem vez que ainda fala assim, olha, hoje é só 15 minutos. Aí piorou o negócio, porque aí para pregar 15 minutos enrola tudo o negócio, não dá certo, tá? Mas hoje, quando eu chego nas igrejas, eu até estou falando com os pastores amigos meus, eu vou chegar já depois das 7h20. Porque às vezes eu chego na igreja, os irmãos falam assim, ó, o Tojo chegou, já vamos passar para ele. Teve um dia que eu cheguei, falei, vamos chegar cedo para orar com os irmãos. Aí oramos, cheguei na metade da oração, já tinha passado os 15 minutos, faltava 12 minutos para acabar a oração. Quando eu terminei de orar, que eu levantei, o irmão falou, o Tojo já está aqui, vamos passar para ele. Preguei 1h30, eu falei, nossa, o irmão arrebentou comigo hoje, eu nem respirei ainda, nem água tomei, estou levantando agora. Mas preguei normal e pregaria 2 horas. Então, assim, à medida que você vai estudando, por incrível que pareça, parece que não, mas você vai começar a pregar 1 hora, 2. Não sei se vocês já viram os cultos na Bolívia. Os cultos na Bolívia, gente, duram 9 horas. Você sabe quanto eles dão para o pregador na Bolívia? Nos cultos lá? Chuta aí. 3. E aí, Érica? Eles dão aproximadamente de 3 a 5 horas para a pessoa pregar. Para pregar mesmo. Aí você prega mesmo. Começa lá em Gênesis, vai contando a história de Abraão até chegar no arrebatamento. É pregação que não acaba mais. E prega é assim, eles gostam muito, viu? Não é em todo lugar também, né, gente? Achou aí? Conseguiu baixar? Aí, achou o texto? Coloca lá. Ela é similar a qualquer aplicativo, tá, gente? Tem aqui os livros. Você vai no livro Ezequiel. Isso, vai lá em Ezequiel. O aplicativo é similar a qualquer aplicativo de Bíblia. Capítulo 9, versículo 4. Isso aqui é exegese, tá? Ó, vou mostrar aqui. Eu acho que vocês já conseguiram baixar aí. Se não conseguir, depois vocês baixam. É um aplicativo comum como qualquer outro. Só que quando você clica nas letras, as palavras que estão em azul colorida, ela vai mostrar para você qual é a palavra no original. No caso aqui do Antigo Testamento, o hebraico. Aí, ó. Cadê? A palavra sinal. Ó, vou clicar aqui, sinal. Na palavra sinal, ali, ó, tem lá, ó, tem os significados. Desejo, marca, dispensa de julgamento, também tem sinal ali, ó, tá? Como de sinal. Só que é tave, tá? O que é tave? Em português, para nós, a palavra que está ali é sinal, não é? Só que lá no texto que Deus colocou, quando mandou Ezequiel escrever, é isso aqui, ó. Isso aqui é a última letra do alfabeto hebraico, tá? E esta letra aqui é interessante, eu estou colocando dentro daqui, né? Essa letra aqui, tá? Ela tinha um desenho que representava ela. Ela não era escrito dessa forma. Como que se escrevia Tav, tá? Em marca de sinal. Era assim, ó.
Porque o hebraico ele tem um significado, a letra tem um significado. Aleph significa boi, era desenhada a cabeça de um boi. Dalet era desenhada a porta do tabernáculo, tá? Ain era desenhado um olho e assim por diante. A letra Tav, que era a última letra do alfabeto hebraico, ela tinha o desenho em forma de cruz. Aí olha aqui, vamos fazer uma exegese? Aí sim, isso é exegese. A palavra em português está sinal. Vamos fazer uma exegese? Extrair do texto de dentro para fora. Se você for pesquisar como pesquisou aí num dicionário de hebraico, a palavra original que está ali é Tav. E Tav era desenhado como sinal de uma cruz. Agora vamos pregar isso aí, se fosse a Érica pregando. Deus falou para Ezequiel entrar no meio da cidade, porque lá havia um povo corrompido que prostituía, adulterava, era idólatra, mas lá no meio tinha pessoas que ainda gemiam pela obra. E essas pessoas que ainda tinham temor a Deus, Deus falou a Ezequiel, você vai marcar elas, e você vai marcar elas com o sinal da cruz. Olha que coisa interessante. Quando você vê Deus mandando já na antiga aliança, marcar aqueles que tinham temor pela sua obra com o sinal da cruz. Aí você olha para a cruz, o que representa a cruz para nós hoje? O sacrifício de Cristo é onde ele morreu, foi crucificado e inicia o período da graça. Já na antiga aliança, você consegue encontrar Cristo revelado no meio das profecias messiânicas dos profetas, como Ezequiel era um profeta messiânico. Aí você consegue já começar a preparar um sermão. Se fosse o Mateus, para preparar um sermão de Ezequiel 9:4, ele ia preparar um sermão para pregar 1 hora tranquilo, tá? Então, o que nós vamos desenvolver nessa matéria, tá? Justamente essa questão. Nós vamos fazer o quê? Exegese ou exegese? Para preparar sermões, tá? Nós vamos fazer exegese, extrair de dentro para fora. As revelações de Deus estão lá na palavra de Deus, elas só precisam ser encontradas. Você já viu alguém falar assim, puxa, né? Na época, tinha um pregador chamado Adeildo Costa. Quem já ouviu falar? Ele foi considerado, não sei se vocês sabem disso, numa enquete que fala, né? Enquete, pesquisa. Tem outra palavra, me fugiu a memória. Enquete, pesquisa, a mesma coisa. Fizeram uma enquete e colocaram assim, qual pregador era mais eloquente e pregava melhor concernente à interpretação de texto, tá? Colocaram vários nomes lá e o do Adeildo Costa saiu como um dos melhores pregadores de exegese, tá? Então, assim, consideraram ele... Aí você olha para as pregações dele e a gente fala assim, nossa, não tem mais como pregar nesse tema. Porque o irmão pregou isso, falou aquilo, falou tudo que tinha para falar do texto. Mas eu ouvi uma frase de um pregador que eu achei interessante. E eu acredito nisso. Ele disse assim, olha, Deus, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. E Deus nunca revelou e nem revelará todas as profundezas dos seus mistérios a um único homem. Então você vai ver alguém pregando de Bartimeu hoje, você vai ver alguém pregando de Bartimeu amanhã, você vai ver alguém pregando de Bartimeu daqui 1 mês, daqui 1 ano, e se Jesus não voltar, quantas mensagens você já não ouviu com o mesmo tema, né? Davi e Golias, Sansão e Dalila, Torre de Babel, Arca de Noé. Só que sempre que um pregador prega, você percebe que a mensagem é diferente. Sim ou não? A não ser os pregadores coach aí, né? Tem um pregador aí da região de Parelheiros que os irmãos falaram, não é possível. Até gravaram ele. Fizeram a filmagem e depois colocaram o vídeo original no YouTube, assim, os dois do lado. O irmão foi lá, decorou a mensagem do pregador e pregou na igreja. Qual o problema? O irmão que viu ele pregar já tinha assistido a mensagem no YouTube. Aí o irmão filmou e falou para os irmãos, eu vou mostrar. Juntou o celular, colocou o irmão pregando. Até o jeito do irmão mexer a mão assim era igual ao do pregador. Então tem uns pregadores que copiam lá o negócio lá, né? Isso aí, pessoal, é uma coisa totalmente ridícula, tá? Quem já ouviu falar de um pregador chamado Paulo Marcelo? Hoje ele teve vários problemas aí, já não está mais em ascensão na mídia, mas ele teve o seu auge, pregou aqui, foi um dos grandes pregadores no Brasil há uns
7 anos atrás, e ele contou uma história muito interessante relacionada ao ministério da palavra, tá? Porque tem pessoas que olham e falam assim, minha voz não é bonita, né? Tem pessoas que falam assim, não sei, meu jeito assim, assado, e a pessoa fica nisso aí. Não, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, e Ele vai te usar do jeito que você é. Voz fina, voz grossa, taquara rachada, não interessa. Deus te escolheu e Ele vai te usar e acabou. É só você deixar Ele te usar, tá? E ele falou algo interessante, ele falou assim, olha, eu tinha um sonho, porque ele viu um pregador chamado Gilmar Santos. Gilmar Santos também é um grande pregador que ficou famoso, porque ele teve a ousadia naquela época, não tinha medicina como tem hoje, e em uma das pregações dele, Deus revelou que tinha uma pessoa com câncer. E ele falou assim, olha, Deus me revelou que tem uma pessoa com câncer aqui hoje, Deus vai te curar. E a pessoa foi, levantou a mão, estava até com máscara. E ele falou assim, vem para cá que eu vou orar. A pessoa falou assim, não posso tirar a máscara. Ele falou na pregação, ele fala isso aí. Ele falou assim, olha, se você tiver câncer e eu não for um homem de Deus, então eu vou morrer de câncer. Mas se eu for um homem de Deus, você vai ser curada hoje. Ele falou, me dá a máscara. Pegou a máscara da pessoa e mastigou a máscara da cancerosa. E aí ele orou e Deus curou a pessoa. E ele está vivo e a pessoa também servindo a Deus. E aí, isso aí, gente, fez isso aí num culto lotado. Vamos